O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui a gente está com uma pessoa que foi indicada por um convidado e outro que só assiste, né, ao Tuxê, que não gosta de aparecer na frente das câmeras, e um que teve aqui esses dias, que é o Daniel Daff, que é o Thiago Ferraz. Muito bem indicado, hein? Seja bem-vindo, Daniel. Responsabilidade, já colocou uma responsabilidade em cima de mim aí. Não, eu falei, Daniel, seja bem-vindo, Thiago. Opa. Vamos fazer o brinde para iniciar o Isso bate-papo. aí, bora. Saúde. E todo início de podcast, assim, a gente gosta primeiro de conhecer o nosso convidado, da onde que ele veio, o que que ele estudou, o que que ele faz. E depois Legal. a gente engrena no bate-papo. Maravilha, cara, maravilha. Cara, eu sou Thiago Ferraz, né? Hoje estou como empresário, né? Morando aqui em Barra Mansa. Ano passado a gente estava morando em Floripa, eu e a minha família. Eu sou pai de 2 meninas, esposo da dona Vivian. E hoje as empresas, elas tomam bastante tempo e tal, mas o mais interessante que a gente estava conversando antes aqui, cara, No pré-podcast? É no pré-podcast, já tem bastante resenha, né? Que é a questão do ser pai. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, cara, eu falei, cara, é tão bom ser pai, que a gente tem um aumento de trabalho, um aumento de gasto financeiro e um aumento de tempo ali que a gente praticamente perde nosso tempo. Só que a gente não sente isso, cara. A gente sabe que tem, mas a gente não sente. Então, é muito interessante, cara. E é mais engraçado, né? Às vezes você tá lá tentando fazer seu filho dormir, quando ele finalmente dorme, você, podia estar acordado pra gente brincar mais. É verdade. Essa briga eterna. Pra gente poder tentar aproveitar, porque se a gente for parar pra ver, nossa passagem aqui é muito rápida, né, cara? Demais. É muito rápido, é muito rápido. E quando a gente toma conta disso, é bom que a gente se toque nisso o quanto antes, né? Então, hoje eu tô nessa pegada de estudar mais e tal, e aprender mais, mas sempre focado na família, focado na minha família. Hoje o meu grande propósito, cara, é fazer por elas. Semana passada eu estava em Floripa, num curso de PNL, me formei ali num curso de PNL, e como que eu pude observar isso, sabe? Como que eu pude ver que eu, sem elas, eu fico meio vazio, sabe? Eu fico meio, faltando alguma coisa, cara, é muito esquisito. Então eu falei com elas, eu falei assim, é por vocês. Mandei um vídeo para elas, o papai tá aqui aprendendo e tal, isso aqui é um curso, mas é sempre por vocês. Então, e aí quando eu cheguei, cara, foi muito legal. Eu cheguei em casa. Você chegou, elas estavam acordadas, tudo? Não, quando eu cheguei de viagem, elas estavam em Barra Mansa com a minha esposa e tal, que elas estudam em Barra Mansa. E aí até gravei, fiz um vídeo, coloquei no meu Instagram, coloquei o celular assim, e quando abriu a porta, eu tava lá já esperando elas assim, cara, que delícia. Elas vieram correndo, me deram um abraço. A mais nova deu até um grito assim, depois que me abraçou, sabe? De tão... Assim, acho que ela ficou em êxtase. Então, assim, não tem prazer maior, cara. A Luana, ela foi para São Paulo, ficou 4 dias. E teve um dia que o Lucas chegou, na hora que eu cheguei com ele, ele já procurou, ela chorou, porque percebeu que eu não tava, a gente distraiu e tal. Mas quando ela chegou, a gente filmou também. É muito legal, cara. É muito legal. E a gente vê... Genuíno, né? É genuíno. É isso que eu ia falar. A gente vê como que é verdadeiro, né? O amor deles e tal. É muito gostoso, cara. É muito legal. Mas a gente estava até falando, igual você falou no pré-podcast, você é publicitário, né? Cara, sou publicitário. Na verdade, eu me formei em 2006 na UBM, né, em Barra Mansa. Na época, eu já atuei muito como publicitário num local que eu trabalhava, que era a prefeitura de Barra Mansa e tal. E logo na sequência, quando eu me formei, eu fui contratado como publicitário. Então, lá na minha carteira de trabalho tem publicitário. Tem registrado bem lá. Legal, cara, bem bacana. Publicitário júnior, parece, alguma coisa assim. Tinha uma nomenclatura bacana lá. Minto, pleno, publicitário pleno. E aí, na sequência, eu já comecei a atender alguns clientes e tal, por fora ali. Eu falei, cara, tá na hora de montar minha agência. Já tinha aquela sementinha do empreender, já. Tinha. E aí eu lembro que foi muito legal. Eu falei assim, cara, o ponto para eu sair é quando o que eu consegui fazer com os clientes de fora for o valor do meu salário. Aí eu, consegui sair. Já fica até uma dica já, né? Eu consegui falar, não, agora eu posso sair. Aí eu saí e foi assim, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Aí daí para frente eu brinco que o bichinho do empreendedorismo me picou, eu falei, pronto, agora eu tô contaminado. Eu ia ter perguntado, você já era uma criança empreendedora ou não? Foi nesse momento mesmo que virou a chave? Cara, você sabe que legal, velho? Hoje em dia a gente olha para trás assim e a gente fala, caramba, cara, rolava essa parada aí. Eu contei pra minha esposa esses dias que eu lembro muito bem na transição do real
do Cruzeiro Real, tá. tal, pro Real. 94? 94, exatamente. E aí, o que aconteceu? Na época, eu queria ganhar meu dinheiro. Meu pai me incentivava, cara, você vai ter que ter um dinheiro, eu vou te dar uma mesada, mas sua mesada é pouquinho, pra você poder correr atrás Dá e tal. valor também, né? Dá valor e tal. Eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu pegava umas imagens do jornal assim, umas figuras, umas coisas bacanas, recortava, bem recortadinho, bacana, colocava num contact e eu levava pro colégio para vender como adesivo. Adesivo para colar na janela e tal. E aí eu vinha fazer minhas continhas. Pai, hoje eu vendi um, vendi dois, ele me ajudava. E aí na época eu lembro que já era demais para minha cabeça fazer conta de quantos adesivos eu vendi, quanto custou, tal. Quanto que você gastou para produzir aquele adesivo. E aí rolou a conversão. Pô, aí ferrou, que era 1.000 cruzeiros, não era? 5.000 cruzeiros. Eu nem vou lembrar. E aí eu ficava assim, então, pai, não, agora você tem que converter pro real, essa moeda é o real. Caraca, muita loucura na minha cabeça. Então, assim, eu fui puxando essas memórias e vi que eu já tinha isso. E eu fui um pouco depois ainda, lembrava que eu fui para casa da minha tia, que ela morava em Resende, você falou que já morou em Resende. Ela mora em Resende, inclusive, e eu ficava sentado no computador, eu abria o Paintbrush, e aí eu começava a fazer umas imagens assim, como se fosse propaganda de uma marca, por exemplo, de surf e tal, eu colocava uma foto, escrevia surf e tal. Falei, cara, então já tinha alguma coisa de empreendedor, já tinha alguma coisa de publicitário. Inconscientemente, né? Já tinha os dois ali. Cara. Até para os adesivos também, já era um pouco publicitário mesmo. Sim, e era maneiro eu vender, porque eu colocava assim, espalhava na mesa do meu... No recreio, assim, espalhava, chamava, adesivo aqui e tal. Era muito legal. Já estava na veia, já, com certeza. Possivelmente, cara. Mas teve uma coisa aqui que eu não anotei, não é só publicitário, não. Eu tive que anotar porque era muita coisa. Empresário, palestrante, mentor de empresários, além do pai de 2 meninas e o esposo que você falou. De tudo isso, o que veio primeiro? O que veio primeiro, talvez, acho que foi o empresário. Foi o empresário, porque... na sequência, quando eu já saí, eu montei o meu primeiro CNPJ em 2010. Né? Então, ali já começou... 3 anos pós-formado, então já... Sim. Aí já montei o meu primeiro CNPJ, que era uma agência de marketing. Chamava Agência Ferraz. Agência Ferraz. E ali eu já comecei a entender, cara. Eu comecei a ter que contratar. E ali eu falo o seguinte, o empresário... Para mim existe uma ponte, eu faço uma analogia bem legal. Como o mentor também, hoje, né, tem um mentor que eu lido com muitos empresários, eu percebo essa diferença. Existe o CLT, que é a pessoa que é contratada, ele tem o trabalho dele, a carteira assinada, e existe o empresário. Pô, Tiago, você está falando que eles estão em opostos? Então, por quê? No meio dos dois, existe o autônomo. E aí, essa analogia que eu faço, dá para a gente poder entender um pouco melhor. Então, por exemplo, eu digo que o autônomo é como se fosse uma ponte. E aí você pode ter uma ponte pequenininha de 1,5 metro, que o pessoal fala em Minas lá que atravessa um corguinho, uma pontezinha com um corguinho, ou você pode ter uma ponte Rio-Niterói, que, cara, você tá naquela ponte ali, você passa, sei lá, 10 minutos andando e ainda tá na ponte, né? Só que a ponte tem início e fim. Você não vai ter uma ponte eterna. Então, o autônomo, eu considero que é uma ponte. Por quê? Olha que interessante. Se o cara é CLT, e aí ele, de repente, fala, cara, eu quero eu mesmo trabalhar para mim, vamos supor, uma serralheria. O cara monta a serralheria dele, tal, ele trabalha para ele, tá tudo bem. Ele saiu do CLT porque ele não tem carteira assinada, ele é um autônomo. Porém, se ele fala assim, pô, tá com muito trabalho, eu não tô dando conta, é difícil, vou gerir isso tudo aqui, eu preciso contratar mais uma pessoa. Então, o que ele faz? Ele já pulou pro lado do empresário. Ele contratou uma pessoa, ele já tem que ter ali, assinar a carteira daquele cara, pronto. Ele já tem que ser empresário. Já chegou do outro lado da ponte. E aí ele tem a opção, ou ele continua aquela vida, ou ele pega a ponte de novo e volta para ser CLT. Não dá, não. Eu já vi muito isso, tá? Muito, cara. Olhar e falar assim, velho, isso aqui não dá para mim, não. Volta, distribui currículo e vamos que vamos. Não, e tá tudo bem. Eu vi uma vez um corte de algum podcast, não vou lembrar qual, infelizmente, que o cara falava isso. Tem gente que é CLT, é feliz como CLT, porque não tem aquele negócio, tem que ser empresário. Não, tem gente que é feliz com aquilo, sonha com aquilo e tá tudo certo. Acorda, vai pro trabalho, bate o ponto, na hora de dar um bom descanso. Porque o empresário tem isso também, né? O trabalho, dependendo do que for, não tem ponto, abrir ponto, fechar ponto. Não tem. Às vezes, quando você consegue ter uma rotina bem certinha, dá para fazer. Mas quando a gente, às vezes falta alguém, ou então tem um imprevisto, acontece algum problema, a gente é acionado a ter outras rotinas, né? Acontece. Mas quando a gente entende o que é ter uma empresa que funciona, sem aprender, porque
O empresário, às vezes, ele não atua no local correto onde ele deveria atuar. Todo empresário deveria atuar no campo estratégico e não no campo operacional. E aí acontece isso. Se ele está no campo operacional, ele não dá conta de pensar na empresa dele para crescer. A gente até conversou, acho que há uns 2 episódios atrás, com o Thiago e com o Bruno, que eles são donos de uma agência de publicidade. Até, eles nem falam que é agência de publicidade mais, desculpa, com Growth Marketing. E ele falou, cara, o Thiago falou que ele e o Bruno estavam tão focados na operação, que aí que eles perceberam, não, o Thiago era o vendedor, tem que contratar o vendedor. Aí o Bruno tem que contratar mais pessoas para fazer a arte. Eles tiveram essa percepção. Exato. Talvez por algum conteúdo que eles absorveram, ou então talvez pela vivência. Mas chega uma hora que o cara tem que se ligar nisso, porque realmente, senão ele vira o empresidiário. Ele fica preso na empresa dele. Tem o que quer fazer tudo, né? Centralizador. Fica tudo. Tem muita gente que tem medo de passar algumas coisas. Mas como é que. Se eu ensinar, o cara vai abrir a dele, né? Não tem um negócio desse? Isso é comum. Eu chamo isso, sabe de quê, cara? Eu chamo de síndrome do Peter Pan. Sim. Não quer crescer? Não quer crescer. Então ele não passa para ninguém aquele macete, aquele negócio. Por exemplo, tem uma pizzaria em Barra Mansa, né? A Pizza Husky. E aí, todos os processos da pizzaria estão pregados na parede. Tem vídeo que ensina, tem tudo. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas façam da mesma forma. Eu não posso depender, essa pessoa que saiu... O processo tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, cara. O grande segredo do cara ter uma empresa, todo mundo que é contratado fazer do mesmo jeito, são processos bem descritos, né? E depois que você faz vai embora. Você vai fazendo tudo. Não, igual eu comentei com você, eu até lembrei de um caso quando eu trabalhei numa empresa de engenharia e construção. Aí, na época, eu sei inglês, mas faz tempo que eu não pratico, mas eu sei inglês e tal. Me deram um manual da Toyota para traduzir e tal. Porque, se eu não me engano, pelo menos na época, toda empresa queria ser a Toyota, porque ela, além de quem está lá em cima, veio do chão de fábrica, então é uma pessoa que conhece todos os processos, e eles têm os processos. Se você vai apertar 4 parafusos, o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Posso fazer assim? Não, o primeiro é esse, o segundo é esse. Eles têm os processos bem estruturados. Então, na época, toda empresa, eu lembro que eu tive que traduzir, tinha como era o refeitório deles, tem todo um padrão a ser seguido provavelmente no mundo inteiro. Que legal, então, é um pouco disso que você falou. Se o cara que apertava o parafuso saiu, o outro sabe o que fazer. Pronto. Você não fica na mão ali daquela... Ninguém é insubstituível, né? Então, Exato. Aí, a linha de produção não para. Isso aí. E além da linha de produção não parar, o treinamento com pessoas que entram na empresa fica mais fácil. Porque ele tem que seguir um processo, né? Inclusive, quando o Daniel veio aqui, ele comentou da questão que eu falei que é óbvio, que é uma parte que eu sempre converso com o empresário, eu dou um exemplo, porque quando ele vai descrever um processo, né, puxando o gancho que a gente está falando de processo, no processo, uma das primícias é que tudo que você vai descrever, você tem que descrever como se uma criança de 6, 7 anos fosse ler e executar. Então, tem que entender, né? Tem que entender e tem que ser claro. Então, se tiver uma palavra ali que você pode falar, será que o cara vai entender isso aqui? Troca. Coloca uma palavra mais simples. Mas não tem outra palavra. Então, explica o que é aquilo ali. Mas não tem como explicar. Põe foto. Chama alguém que não faz ideia do que você está fazendo e entende isso aqui, né? Exato. E foi o que aconteceu nesse caso que eu falei, né? Que o Daniel falou. Que a gente estava fazendo lá um molho e tal. A pessoa nunca fez. Falei, executa. Ela executou e não acendeu o fogão. Eu falei, mas que isso? Como é que você fez um molho? Eu falei, não, está escrito. Então, para mim era óbvio, você vai fazer um molho e não vai colocar o fogo, né? Não vai tacar fogo no fogão. Não, mas não está escrito. Seguiu o que está escrito. Exatamente. Então, lembrei até do Vale o Escrito, aquela série da Globoplay agora. Vale o Escrito, o que está escrito ali. Está escrito. Então, e eu falei, segue o que está aqui, arrisca. Então, seguiu a risca. Né? Seguiu a risca. Então, o errado, na verdade, estava eu que não escrevi. Aí ele rolou um estalo assim na sua cabeça do cara. Quando eu vi isso, porque assim, eu fiquei assim, toda vez que eu ia contratar alguém para era uma hamburgueria que eu tinha. Né? Eu até comentei com você que eu já tive 10 CNPJs. A gente vai até conversar disso aí. Então, um deles foi uma hamburgueria que eu vendi ela e tal. E aí eu era em Barra Mansa também? Em Barra Mansa, chamava Rock Smash. E aí eu estava descrevendo todos os processos da empresa. Toda vez que a gente ia contratar uma pessoa, era a oportunidade que eu tinha para saber se o processo estava bem descrito e se a pessoa que a gente estava contratando sabia seguir um processo. Então, era uma parte importante. E aí, quando eu falei para a pessoa, eu falei, olha, tá ali, ó, esse processo aqui do molho de queijo, eu queria que você executasse ele para eu ver como é que você lida aí com a cozinha, tal. Aí a pessoa foi executando, e eu, poxa, meu processo tá lindo, olha, funciona direitinho, lá tá lendo, ela nunca fez um molho de queijo. Tantos gramas de queijo, tal queijo. Tudo certinho, tal, pega ali a panela, coloca isso, tanto, aí pesa e põe um medidor com leite, pá. E aí, no final,
Eu falei, mas segue a risca. Aí ela seguiu a risca. Aí chegou no final, ela não acendeu o fogão. Eu falei, mas como é que você faz um bolo de queijo sem acender o fogão? Eu falei, não está escrito. E aí, o que me deu de estalo que você perguntou? Eu falei, tá bom, vou pegar uma caneta, vou escrever ali, depois eu corrijo, redigito e tal, só para deixar ali para não esquecer. Quando eu fui escrever assim, acender o fogão, eu falei, tá, mas fogo alto ou fogo baixo? Beleza, mas onde é que tá o isqueiro? E aí, quando eu fui ver, cara, tinha uma série de coisas que eu tinha que colocar que diz respeito a acender o fogão. Só para acender o fogão. Só para acender o fogão. Então, quer dizer, clareza, coisa que tem que ser óbvio. Não, e o que me veio à cabeça agora também é ter organização. Onde está o isqueiro? Então, toda vez o isqueiro tem que estar aqui, porque outra pessoa vai precisar dele. Exatamente. Então, assim, essa fase, cara, que o empreendedor precisa entender, ela é muito difícil, porque ninguém conta isso para ele. E às vezes ele não tem tempo de dar espaço atrás para olhar o todo, né? Não dá. Tá tão Porque, você imagina, ele tá abafado. ali fazendo as coisas acontecer, de repente, como é que ele vai sair, igual você falou, e olhar e falar assim, cara, eu preciso descrever esse processo para alguém fazer isso para mim? Não consegue. Por isso que tem a mentoria mesmo ali, né? Exatamente. Então, depois do empresário veio, né, uma série de funções minhas aí que a Mas gente falou. baseado graças ao empresário, né? Graças ao empresário. Então, o mentor é uma função, vamos dizer, minha. Na verdade, é um propósito, sabe? Essa parte de mentoria, de ajudar outro empresário, eu hoje levo como um propósito. E eu fiquei, cara, eu não sei se você já passou por essa fase, mas eu fiquei um bom tempo com peso nessa parte. De mentoria, assim? Não, de achar o propósito. Ah, tá, entendi. De saber, tipo assim, cara, eu via tantas pessoas falando, nossa, meu propósito. Eu falei assim, caraca, velho, será que eu não tenho esse trem? Será que eu não sei o que é propósito? Que parada é essa? E aí, recentemente, eu vi, falei, cara, tudo que eu já passei, tudo que eu já enfrentei, teve empresas que eu já quebrei, teve empresas que eu fechei, teve empresas que eu vendi. Isso tudo foi criando o know-how. E aí eu sentava numa mesa assim para trocar ideia com um amigo e tal, que era empresário. Falei, cara, me ajuda. Eu falei, você já tentou isso? Você já tentou aqui? Pô, vou te ensinar. Faz assim, assim, que vai dar certo. Aí o cara me ligava, pô, cara, deu certo. Então é isso. Então eu entendi que eu tenho muito para ajudar outros empresários. Então hoje eu tenho Para não deixar que os outros cometam o erro que provavelmente você cometeu. Perfeito. E se cometer, já comete sabendo. Eu avisei, né? Deixa o adesivo, faz um adesivo, eu avisei. Exatamente. Eu passei por aqui e caí. Se você quiser passar, toma cuidado, mas você pode cair também. Tem buraco ali. Tem buraco, entendeu? Mas você analisa a empresa da pessoa ou você dá dica para empresários em geral, assim, tipo uma palestra? Legal. Essa semana eu estava conversando com uma consultora, eu falei, eu não atuo na empresa de ninguém. E eu atuo no dono da empresa. Eu gosto de trocar ideia, porque se eu mudo a cabeça do dono da empresa, eu mudo toda a empresa. Uhum. E a minha linguagem, ela vai direto com o cara que é o dono. Eu não consigo muito, quer dizer, não é que eu não consigo, né? Hoje, meu esforço está em cima de mudar o dono da empresa. Porque eu já passei por muita coisa. Claro que nesse meio tempo a gente consegue ter conteúdo de venda, conteúdo de marketing e tal. E eu posso falar para uma equipe? Posso. Mas hoje eu foco no dono, porque eu sei a dor dele. Uhum. Eu sei o que ele passa, eu sei o que ele está olhando aqueles números e fala assim, caraca, o que eu estou vendo aqui? E às vezes a solução tá ali na cara, né? Basicamente a solução, Carlos, é aprendizado, cara. Tem muito empresário que quer ser bem sucedido, mas não quer aprender. Agora mesmo eu estava falando aqui com a sua esposa, falou o tempinho que eu tenho para fazer o curso, né? Uhum. Tem empresário que não estuda, não lê um livro, não faz nada. Então, assim, eu falei, né? Eu fiz um curso de PNL agora essa semana, e um dos pressupostos lá é o seguinte: como que você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não dá. Não tem como. Parte desse pressuposto. E até esse negócio que a gente estava falando das empresas, assim, já teve caso de você dar a dica, tudo, mas o empresário ser cabeça fechada mesmo. Por que eu lembrei disso? Sim. Eu gostava muito de assistir na Discovery, acho que era no Discovery, aquele programa O Sócio. Ah, sim, era no History. No History, que eu acho maneiraço, Marcos Lemones, é um negócio assim. Só que, pô, ele vinha, mudava a empresa do cara, investia uma grana. Na hora que ele voltava um mês depois, o cara voltou com tudo que era antes. Sendo que só tava dando errado. Mais comum do que você imagina. Mas por isso é que, tipo assim, eu cheguei a falar uma frase uma época que eu ainda não desdisse essa frase. Eu ainda mantenho ela. Eu disse que a maioria das empresas que procuram empresas de consultoria ou de auditoria e tal, essas empresas que, né, que eles acham que vão resolver o problema da empresa dele e vão de fato, eu considero elas, para eles, não diminuindo o trabalho dessas empresas, mas pro empresário eu considero que é uma muleta. É uma desculpinha que ele tem ali. Funciona para ele, tá? Vamos colocar assim, o prisma do empresário. Ele acha o seguinte: eu preciso de uma empresa
de consultoria empresarial que chega aqui e arruma porque minha empresa está uma bagunça. Mas ele vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Aí a empresa chega, entra a muletinha aqui debaixo do braço dele e para de mancar, ele vai andando direitinho. Só que essa empresa de consultoria sai daqui um mês, sei lá, 6 meses, a muleta dele cai. Ele volta a mancar. E aí ainda sai falando mal da empresa de consultoria. Então, quer dizer, quando o empresário acha que a empresa dele está uma bagunça, ele precisa contratar uma empresa de consultoria, eu já pego na costela, velho. Dou aquela aqui, eu falo assim, o erro está em você. Você precisa aprender como que organiza a sua empresa. E depois que você sabe fazer, contratar uma empresa de consultoria para que eles executem tudo, show. Aí eu estou de acordo. Vai agilizar o processo ali, né? Agora, se achar que vai chegar alguém e vai resolver, não vai, cara. Porque depois que ele sai, precisa você entender o que eles fizeram para você dar continuidade. E aí, quando o cara você não tem dá... que manter o processo. Então, eu mantenho essa frase. Essa semana eu conversei com uma consultora, eu falei, eu mantenho, tá? Porque vocês são consultoria, mas não que... Vocês são muleta. A muleta. Não que o trabalho de vocês é uma muleta, mas no prisma do empresário, na visão do empresário, vocês são. Então, eu gosto de trocar ideia. E tem vários empresários, vários que eu troquei ideia, falei, mostrei. Depois de 6 meses, fui trocar ideia com o cara, ele sofria das mesmas coisas. E em questão até de cultura de empresa, é muito do empresário também? É ele que é o responsável por perpetuar a cultura? Eu acredito que o empresário que ele vai disseminar a cultura, né, na empresa dele. Mas assim, aí eu já acredito que depende do time também. Quando ele tem um time de liderança para ajudar a disseminar essa cultura, ou se ele não tiver um time de liderança, que ele passe para todo mundo ali de forma homogênea, né? Tem uma analogia que eu faço às vezes que é assim, ó, às vezes a comunicação na empresa, quando ela está num grau, ela está de um jeito, ela vai disseminando, vai aumentando, muda. É a mesma analogia de uma cascata de chocolate. Sabe aquelas cascatas de chocolate? O chocolate que você come lá de cima, se você colocar a mão lá embaixo, é o mesmo. Ele só está passando ali, está subindo. É a mesma coisa. A informação que está lá em cima, quando ela desce, ela tem que ser a mesma informação. Gostei da analogia. Então, é a analogia da cascata de chocolate. É a disseminação de cultura. Mas se lá em cima sai o chocolate com gosto de morango, lá embaixo sai o chocolate com gosto meio amargo, cara, isso aí no meio do caminho, essa cascata veio contaminando essa informação. Tem uma parte ali que não está seguindo, né? Então, exato. E você, assim, o tamanho de empresário, você tem desde aquele cara que acabou de sair do autônomo até o cara de empresa gigantesca, como que é? Tem CEOs também? Não, por quê? O cara que acabou de sair ali do autônomo e tal, tem um MEI. Hoje eu recebi uma coisa muito interessante, que a gente vai fazer uma palestra ali na CIAP de Barra Mansa no dia 26 de março agora. E aí as inscrições estão chegando e tal. Tem uma pessoa que falou para mim assim, mas é obrigado a ter CNPJ para ir na palestra? Eu falei, não, você é empreendedor? Se geralmente você é empreendedor, você tem que ter um CNPJ, ou pelo menos um MEI. Ah, não, eu tenho um MEI. Não, é um CNPJ. Uhum. Você é um autônomo que está ali vamos dizer, na fase de transição, tá tudo bem. Então, muitas pessoas não consideram até o autônomo como um CNPJ. Cara, é uma empresa. Só que é o eu presa. Sim. Eu sou tudo, né? Tudo na empresa sou eu. Então, chega numa determinada classificação ou, vamos dizer assim, fase do empresário em que eu não falo mais com ele, porque ele já está jogando jogos diferentes do meu. Ah, entendi. Você vai até onde você já foi ali, né? Exato. Então, talvez ali ele não vai me dar... Apesar que eu ainda tenho muita coisa que ele pode absorver. Mas já começa a ficar assim. Ele já começa a me olhar meio tipo assim. O seu resultado é menor que o meu. Entendi. Então, ele já tende... Eu posso até trazer uma coisa super bacana para ele. Às vezes ele tem erros primários, né? Pode ter. Só que aí ele já começa a pesar os resultados. E aí talvez eu não vou ter uma comunicação bacana com ele. E nem preciso ter, porque tem pessoas muito bacanas aí no mercado para isso. Então eu gosto de falar com aqueles caras que estão passando uns apertos que eu já passei e estou bem validado neles, entendeu? E aí eu até indico, falo, cara, você já está no nível para trocar ideia com fulano, com Beltrano. Você tem que seguir o cara ali, aquele outro ali. Você passa a informação de qualquer maneira, você já indica, né? Exato, que eu já indico seguir os meus mentores. Eu tenho mentores incríveis aí que eu já falo para os caras, você tem que seguir os caras que eu tô, porque você está no jogo acima do meu. A gente pode trocar ideia numa mesa, assim, eu falar alguma coisa que te dá um estalo na sua cabeça. Só que pelo meu resultado, você vai talvez, entre aspas, me julgar. Sim. Porque os seus são maiores. Então, assim, vai para esses caras aqui. Segue e tá essa tudo galera. bem. E tá tudo bem, tá tudo lindo, entendeu? E falando de empreender, eu nunca empreendi, vamos dizer assim, no Brasil, só que todo mundo fala a dificuldade que é.
e você empreende em mais de um estado. Há diferença no Brasil de um estado para outro, assim? Tem bastante, cara, muita. Que legal sua pergunta. Porque a maioria das pessoas fala assim, não, é tudo igual, é tudo igual. Teoricamente, é tudo igual, mas na prática muda muito. Vamos lá, primeiro, questões tributárias. Isso é comum, todo mundo já imagina que vai ter uma diferença tributária ou outra, e realmente tem, né? Uma questão tributária. Questão, às vezes, de cargos e salários. Tem diferença, às vezes tem estado, por exemplo, o estado de Santa Catarina, os salários são maiores. Você pega uma mesma função aqui, uma mesma função lá, o estado é bem... Exatamente a mesma empresa. Exato, mesmo segmento, mesmo sindicato, tudo igual, e o salário é maior. Cerca de uns 20%, tá? De 20% a 30%, dependendo da função. Então, existe Porém, essa o custo de vida também é maior, né? Tem essa conta aí que às vezes a pessoa não faz. Exatamente. Talvez uma coisa puxe a outra, né? Então, tem essas diferenças, mas também tem diferença cultural. Tem diferença cultural do jeito de trabalhar. Você quer ver um exemplo? Lá em Floripa, a gente também atuava numa cidade vizinha, que é bem coladinha, tipo Barra Mansa, Volta Redonda aqui, que é São José. Eu até morava em São José, a sede da Veda Fácil, que é uma das minhas empresas de lá, está em São José. E pra gente é comum aqui, por exemplo, você está no seu serviço na hora do almoço, e aí você fala assim, cara, tô na hora do almoço, vou aproveitar para ali comprar um negócio, que, pô, tô sem tempo e tal. Aí você vai, compra isso, compra aquilo, faz o que você tiver que fazer. Na hora do almoço lá, irmão, você não faz nada. Todas as lojas, empresa, tudo fecha na hora do almoço. Fecha, a gente fecha as portas. É o momento que a gente resolve uma porrada de coisa. O pessoal brinca lá, fala que tem restaurante que fecha na hora do almoço. Então, alguém tem que almoçar. Entendeu? Então, assim, é uma cultura diferente. Quando eu cheguei lá, eu estranhei. Eu ia almoçar, eu estava falando, agora eu vou aproveitar para ir lá na companhia de luz para poder assinar um documento. Fechado de porta fechada. Né? Parece que vira um feriado. É muito louco, assim. Então, tem essas coisas de diferença, né? O jeito, às vezes, das pessoas de trabalhar, para uma área assim, mais de administrativo, você já vê as pessoas trabalhando numa pegada, para uma área mais operacional, você já vê o pessoal trabalhando de outra. Às vezes você contrata pessoas lá, por exemplo, em Santa Catarina, tem muitas pessoas que moram no Rio Grande que moravam no Rio Grande do Sul e migraram para Santa Catarina. Então já pega uma outra cultura. Aí já cultura tem de outro país até, né? Porque tem muito imigrante, tem muito... Sim, por exemplo, você pega o gaúcho, ele anda com uma garrafinha de água quente debaixo do braço e a cuia dele e tal. Então, tem que entender isso tudo. Às vezes o cara para e fala, oi, não pode parar agora, não. Não, isso é meu chimarrão, tem que tomar. Então, se você não entende esses tipos de sazonalidades, de culturas e tal, você pode se frustrar ou dar um choque, né? Então, tem uma diferença. Mas isso aqui na nossa região, dentro do nosso estado, a gente já nota isso. Essa diferença do pessoal que é mais acelerado, que são mais estratégicos, que não são... de estado. Então, realmente, o Brasil é gigantesco, né? É gigantesco. Você atualmente tem no Rio e Santa Catarina, né? Sim, aqui no estado do Rio a gente tem 3 empresas. Uma é uma unidade da Veda Fácil, que é uma empresa de impermeabilização de concreto. Atua mais em condomínios, shoppings e tal. Temos a Pizza Hut, que é uma pizzaria que fica no Ano Bom, em Barra Mansa. Se todos tiverem Instagram, passa para mim que a gente já coloca tudo na descrição aqui também. Não, show. Vou te passar o Instagram de todas, com certeza. E a Pizza Hut, que se tiver um tempinho, a gente conversa um pouco mais, porque a gente tinha um plano de transformar ela numa franquia e vender franquias. Por isso que eu te falo, o conhecimento liberta. E aí a gente fez mentorias de franquia, eu e minha esposa, que é minha esposa e minha sócia. A gente fez mentoria de franquia. A gente fez cursos e mais cursos, entendendo o mercado. Eu fiz entrevistas com franqueados e franqueadores. Porque não adianta. Os dois lados. Entendeu? Eu entrevistei, conversei, ligava, trocava ideia. E eu comecei a ver que o mercado de franquia tomou um lado que eu não queria ir. Não estou criticando. Ele só tomou um lado, tem tomado um viés que eu não queria seguir. Então a gente pausou o projeto de franquia da Pizza Hut, mas assim, está bastante coisa para crescer. E uma empresa que chama Ferraz Multiply, que é... Você viu que eu gosto do meu nome. Eu tive um restaurante em Visconde de Mauá que chamava Casa Ferraz. Foi o meu primeiro restaurante, cara. Foi muito maneiro. Foi onde eu comecei no ramo de alimentício. E eu era pizzaiolo lá. Eu jogava pizza pro alto e tal. Tinha toda a performance. Eu fiz um curso de pizzaiolo e tal. Bem bacana, bem legal. Só aproveitando um adendo, que tudo que você abre, você aprende a fazer também para saber os processos e poder... Você sabe que eu considero ser um estilo de empresário meu. Eu sou assim, não que é uma regra.
Porque tem multi-empresários aí que tem empresas de tudo quanto é ramo, né? Exato. Não que toda empresa que o cara tem que abrir, ele precisa fazer um curso e aprender. Mas eu gosto. Se eu quiser ter uma empresa de, sei lá, de conserto de câmeras, eu preciso falar, cara, deixa eu fazer um curso, deixa eu entender isso aqui. Qualquer nicho que eu quero entrar, por exemplo, a Vela Fácil, ela está no ramo de construção civil. E recentemente eu me interessei muito também em entrar em construção civil, fazer construção, tal. Falei, antes de eu fazer, eu preciso fazer um curso. Então, fiz um curso, entendi como é que funciona o mercado e tal. Mas eu conheço vários empresários de sucesso, que têm sucesso nas empreitadas, e não sabe. Fala, cara, isso aqui eu não manjo, isso aqui eu deixo para o meu sócio, isso aqui eu deixo para o meu gerente. Isso São aqui excelentes administradores ali, né? tá ótimo. Então, eu gosto, né? Eu curto aprender e fazer. Todas as empresas minhas, eu tenho uma passagem ali de aprender e depois conseguir fazer. Porque eu gosto de ensinar para depois cobrar e tal. Mas essa questão do restaurante foi uma paixão. Eu entrei de cabeça com questão de ser pizzaiolo, de fazer pizza, fazer em casa e tal. Aí depois que eu abri restaurante. Então foi bem legal, foi uma trajetória bem bacana. Quais foram os CNPJs que você já teve aí? Que parece que são variados mesmo, né? Cara, eu já tive... Agência, né? eu já tive 10, assim. Eu tive 10 CNPJs, já tive empresa de tacógrafo. Tacógrafo, que é um equipamento que fica no caminhão. Aham. Eu já tive empresa Você imprimia o papelzinho, era isso ou não? O equipamento em si? Era um posto de selar. Na verdade que tá aberto até hoje, uma empresa que é bem bacana, que a gente fazia uma vistoria do Inmetro, era um posto credenciado do Inmetro para fazer uma vistoria no equipamento, porque aquele equipamento ele tem que medir certinho. E se ele tiver com a velocidade, o caminho que ele percorreu, e se ele tiver com algum erro, ele mede errado. Então, a gente era um posto do Inmetro. Eu lembro de reportagens de alteração disso aí e tal. Nossa, tinha várias formas de alterar. Eu já tive uma autopeça de caminhões, que era no mesmo segmento. Já tive agência de marketing, restaurante, hamburgueria, pizzaria. Quer dizer, pizzaria ainda tem, né? Ainda tem. A gente tem empresa de treinamentos. Então, assim, já passaram alguns CNPJ já com a gente. Mas aí como que você ia? Por exemplo, você tinha a agência, aí do nada você fala, quer saber, pizzaria. Como que vai da sua cabeça? Gosto de fazer pizza, vou tentar uma pizzaria lá em Visconde de Mauá, ainda tem esse rolê ainda. Essa da Visconde de Mauá foi muito doida, assim, porque eu e minha esposa, a gente estava passando um carnaval lá, e a gente viu um imóvel alugando numa esquina, assim, um imóvel que a gente... Tinha um restaurante lá que a gente até gostava na época. A gente olhou e falou, caramba, tá alugando. E a gente passou, colocou o olho assim, no vidro, assim, olhou e falou, nossa, aqui a gente pode fazer isso. Ele já estava fazendo plano. Cabeça de empresário, né? Não, aqui a gente põe isso, cabe tantas mesas. Deixa eu ver, cabe umas 20 mesas aqui. Tá. A gente ligou, quanto que é o aluguel? Aí o cara, é tanto. Pô, peraí, não sei o que. Ele deu algumas horas, a gente fez umas contas no papel, assim, a gente ligou, cara, a gente quer fechar, tem como a gente abrir o imóvel aqui para ver como é que tá? Então a gente fechou. Ali no carnaval, assim. E aí voltamos. Numa quarta-feira de cinza, a gente chegou em casa, eu abri o computador e escrevi assim, curso de pizzaiolo. Aí eu fiz um curso de pizzaiolo online e tal, tinha um pedaço presencial também e tal. Mas assim, sabe? Não indico. Não indico. Do Neida, como diz. Do Neida, não indico. Mas foi uma experiência de vida super bacana, super legal. Vira experiência também para mentoria também, né? Sim, ali eu tive bastante desafio. Mas eu vendi esse restaurante, ele está aberto até hoje com outro nome. Pô, maneiro. E está lá até hoje. Quer dizer que o ponto era bom, você tinha essa visão. Exatamente. Né? Faltava alguém percebeu o valor daquele ponto, que foi você, e depois alguém deu continuidade. E hoje foi interessante que a pessoa que comprou lá, ele já tinha um restaurante, só que precisava fazer uma reforma nesse restaurante. Aí quando ele comprou esse, foi a deixa para ele conseguir reformar o outro e tal, e hoje está com os dois. Pô, cara super bacana também, parceirão. Então, assim, às vezes a gente passa por algumas coisas e dá depois para contar e ajudar muita gente, sabe? Então, eu não indico fazer isso que eu fiz, mas se o cara fala, cara, eu quero, então vamos lá, velho. Eu fiz assim, vamos ver se dá certo contigo. E pá, eu falo, entendeu? E eu sei que, logicamente, não existe a fórmula do sucesso, senão todo mundo seria, mas tem um ramo que seja, não vou falar mais fácil, mas tem um ramo, pelo menos aqui na região, que seja mais... O risco é menor, talvez? Analisar risco é difícil, hein, cara. Só porque eu posso montar uma empresa que quase que não tem risco nenhum, sei lá, vamos colocar assim uma coisa que não depende muito de equipamentos, por exemplo, uma empresa de serviço, prestação de serviço. Tem risco baixo e tal. E aí o cara pode tomar um prejuízo muito grande, ou pode ser o contrário, o cara montar uma empresa de risco alto, que tem muita concorrência, por exemplo,
Um restaurante. Pô, Volta Redonda, por exemplo, tem muito restaurante, muita coisa. Se você monta um restaurante mais ou menos e tal, corre o risco de você não ter um giro melhor visto pela concorrência. Por exemplo, recentemente eu vi que abriram vários restaurantes em Volta Redonda legais, bem bacanas e tal. E será que cada um deles está tendo lucro, está trabalhando certinho? Eu sei dos desafios do ramo alimentício. No ramo alimentício, o dinheiro escorre aqui, assim, entre os dedos. Você não vê. Quando você abre a mão, sua mão está vazia. Então, se todo mundo estiver seguindo tudo certinho e tal, eu acho que é bem possível. Então, assim, o risco do negócio em si é muito difícil a gente mitigar. O que a gente faz é minimizar a chance dos erros. Isso que a gente tem que buscar. É isso que eu sempre falo para os empresários que eu estou comigo. Eu falo, cara, não tem chance, não tem assim a receita do sucesso. O que vai ter é você ter ferramentas para você cada vez mais diminuir a chance do erro. Tem um caminho tipo assim, achei esse local. Então, beleza, esse local, agora deixa eu olhar a redondeza, se já existe esse produto, se já existe esse serviço. Se já existe, como que é? É meio que assim? Dá para fazer. Tem um caminho a seguir antes da abertura? Tem. Lembra que eu te falei que eu tive uma autopeça de caminhão? Uhum. Eu abri e fechei ela numa velocidade muito rápida, porque eu não fiz essa pesquisa. Eu não fiz uma pesquisa mínima de mercado. Eu não fiz. Então, eu tive essa dificuldade. Olha o que aconteceu. Eu falei, bom, eu tenho uma empresa de tacógrafo, eu e meu sócio, na época, a gente pensou, então a gente vai abrir uma autopeça porque a gente já consegue vender para essa carteira que a gente tem. A gente vai vender um outro cliente produto. De alguma maneira ou de outra. Beleza, confia na gente, pá. E aí compramos um primeiro estoque de peças, catalogamos tudo bonitinho e tal. Quando a gente começou a vender, oferecer para vender para os nossos clientes, quanto está essa peça aqui? Essa lanterna de caminhão. Tá R$10, por exemplo. Não, pô, R$10? Tá caro, hein, cara? Pô, o último que eu comprei aqui eu paguei 6. Não, pô, 6 eu paguei pro meu fornecedor. O cara, não, paguei 6. Aí que a gente descobriu que outras lojas, quando compram muita coisa, eles pagam preços mais reduzidos. Então, como eu comprava ganha pouco... na quantidade, né? Eu comprava pouco, eu pagava 6. Só que o cara, que era meu concorrente, que eu não estudei ele, pagava tipo 3. E ele vendia por 6, que era o preço que eu pagava. Ou seja, mínima chance disso funcionar. Aí que a gente falou, caramba, a gente não pesquisou o mercado. Bora fechar, vender isso aí. Vende pelo mínimo que der. Só para poder não ficar no prejuízo. Então, realmente tem que ter, sim. Hoje, quando a gente está, por exemplo, a pizzaria, quando eu abri, eu falei, cara, eu vou abrir uma pizzaria delivery, 100% delivery. Então, teoricamente, eu não preciso analisar quem está em volta. Eu preciso falar, cara, eu vou fazer um bom produto. Então, a gente analisa... Uma boa rede de entrega. Né? Exatamente. Eu vou analisar ali inicialmente o valor de mercado e tal, se bate com o meu custo da minha mercadoria e vou colocar para venda porque eu uso muito iFood, eu uso tráfego pago, então eu consigo atingir muita gente. Eu não preciso ficar na redondeza, né? Então dá para atingir. Mas você vai, às vezes, montar uma farmácia onde tem várias redes de farmácias gigantes ali em volta, pô, claramente você não analisou o mercado. A mesma uma do lado da outra. Entende? Então, é muito importante antes de montar um negócio. E, às vezes, o empresário ou o aspirante empresário, vamos dizer assim, ele fica tão empolgado que ele fica meio cego para isso. É o sonho dele ali, né? Aconteceu isso comigo lá com essa loja. Eu fiquei cego. Eu falei, não, tá tudo bom, cara, vai dar certo e tal. E aí, a gente, às vezes, não... Às vezes, você podia ter perguntado pro próprio caminhoneiro que estava ali, resolvendo com você o tacógrafo e aí. Cara, é só ligar para 2, 3 clientes. Cara, quanto você paga nisso, quanto você paga naquilo? E se eu abrir uma empresa assim? Hoje eu tenho, assim, uma espécie de um cronograma para fazer uma pesquisa, mas na época não. Então, essas histórias, cara, quando eu sinto para começar com o empresário, ele se identifica, ele fala, cara, que legal. Então, eu acho que você pode me ajudar, porque você já passou por isso. Eu em Piras, assim, pensando na época de faculdade, eu sempre gostei, por exemplo, de coisas... como que é o nome? Por exemplo, tem um restaurante que é mexicano, temático. Eu sempre gostei de coisas temáticas. Legal. E na época eu pirava em um pub. Aí tem o estilo irlandês, tem o estilo inglês. Uma vez eu achei um na internet, nos Estados Unidos, eu acho. Cara, eu lembro que eu fui vendo imagem, eu achei, sabe, você vai se encantando pelo negócio? Legal, aí você começa a pensar, onde que eu abriria um desses? É legal. Aí você vê um ponto, será que daria aquele tipo? Mas só pensando assim mesmo, sabe? Mas isso é uma coisa que eu ainda penso. Pub eu acho muito legal, cara. É maneiro. Você já foi em Gramado? Gramado, não. A gente, como a gente estava morando lá, eu já tinha conhecido já com a minha esposa, mas já tem um tempo, uns 6, 7 anos atrás. E aí, recentemente, a gente estava lá perto, de Floripa até lá, dá umas 4 horas e meia e tal, então dá para ir de carro tranquilo. Aí,
a gente foi lá e lá tem muito restaurante temático, muita pizzaria temática. Turismo é... Demais, demais. E aí a gente fica analisando assim, cara, olha que o cara... Aí a mente do empreendedor. Né? Olha o que ele tem que fazer, ele tem que treinar a equipe, tem show, tem isso, tem aquilo, tem figurino. Cara, um troço que eu nunca me preocupei com a minha pizzaria. Você já foi na rede Johnny Rockets? Não. Cara, é uma hamburgueria, eu posso estar... Hamburgueria não, um restaurante, vou chutar anos 60, tô chutando aqui, tá? Só sei que chega um momento, você tá lá comendo, eu não sei de quanto tempo, os colaboradores param e dançam. Ah, que maneiro, velho. Tipo assim, eu que nunca tinha ido, me surpreendi, achei maneiraço, mas eu fiquei pensando, cara, a pessoa que entra aqui, lógico, a primeira coisa que tem que falar é isso, que ela tem que fazer isso, tem que saber dançar, não pode ter vergonha e tal. Mas assim, encanta, né? Tem uma experiência, né? Tem. Cara, você falou tudo, experiência. E aí, cada lugar que você ia desse, cara, você tinha que fazer agendamento. Você não consegue, tipo assim, vou entrar aqui. Não, é agendamento, porque tem uma hora pro show acontecer, então. E tá lotado, e tá isso, e tá aquilo. Então, é muito louco, assim, mas é uma parada que... Não sei na nossa região, não posso falar, porque eu nunca tive, mas, cara, é muito difícil dar errado. É difícil dar errado? É muito difícil dar errado, cara. Você abre isso... Agora, tem a questão do ticket médio. Sim. Quanto que você vai cobrar por isso? Se você for cobrar o mesmo preço que uma pizzaria do lado cobra ali que não tem isso, não dá, velho. Não, e uma coisa assim, sustenta. O que eu penso, é temático, a comida também tem que ser. Porque acontece às vezes do ambiente ser temático, a comida ser a mesma de qualquer outro restaurante. Aí, pô, não vejo o sentido. Tem muito... O pub, querendo ou não, é algo mais, entre aspas, fácil, que é cerveja, é porção, Sim. Mas aí tem que ter uma cartela boa de cervejas, tá? Então... Existem alguns nichos, tá? E aí eu vou te falar agora, se você me perguntou se tem algum... Eu não posso analisar como geral o que é mais isso, o que é menos. Eu posso te falar o que eu não investiria. Boa. Eu, hoje, aqui na nossa região, Barra Mansa, eu não investiria em bares assim que dependem de venda de bebida alcoólica e tal. Primeiro que eu sou cristão, e aí eu não gosto muito de entrar nessa... Eu não vejo problema de eu servir uma bebida, um vinho, um chopp, alguma coisa, numa pizzaria e tal, mas quando eu dependo 100% de bebida alcoólica, cara, eu acho que gera um estresse danado e tal. E aí a mesma galera que vai ali, se eu não faço uma parada legal, eu não sustento, todo mundo deixa de ir ali, porque fica um local menos badalado e vai para outro canto. Mas não é que isso é ruim. Isso é a minha visão. Sim. Eu não investiria nisso. Né? Eu prefiro investir em coisas que são mais... que você consegue controlar um pouco mais essa questão. Então, por exemplo, eu tenho uma pizzaria. Se eu estou vendo, por exemplo, que eu tenho um produto meu que eu quero que saia mais, alguma coisa, eu posso fazer uma promoção, faço um tráfego pago, eu ofereço, eu consigo contornar um pouco mais essa situação. E aí é um ramo que eu não investiria. E não invisto em ramos que eu não conheço nada. Por exemplo, moda. Ou vou montar uma loja de roupa. Cara, não vou investir, porque eu não manjo nada desse trem. Tem que ir lá, curso de moda, igual você fez com a pizzaria. Hoje eu estou numa fase que, quando eu fazia isso aí tudo, eu não tinha filho, né, cara? Aí fica mais fácil, eu consigo absorver conteúdo. Então, hoje, os conteúdos que eu absorvo, as mentorias, tudo que eu faço, é para uso de gestão, para eu poder agora implementar mais o ensino para outras pessoas, ferramentas de ensinar, de falar, de palestrar. E você puxou uma coisa que realmente eu já queria perguntar, o tráfego pago. Hoje em dia, a internet é imprescindível, né? Não tem como. É essencial investir, né? Igual você falou, delivery. Como que você ia ser descoberto sem uma sede, né? Não dá. Hoje a gente brinca, né? A gente fala que ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Boa. Ou você está na internet, ou você está fazendo tráfego pago, tráfego urbano, que seja, né? Rede de pesquisa e tal, ou você está fora. E esses dias eu estava conversando com um empresário que eu falo que é da old school, da escola antiga lá e tal, e eles... Não, isso aqui bobeira, pô. Isso aqui a gente trabalha por indicação, Tá, mas a indicação ou a porta aberta no bairro, só abrir a porta a pessoa vem comprar, isso não te gera previsibilidade. Quando não te gera previsibilidade, você fica na mão, à mercê de choveu, não vem ninguém na minha loja. Ou então, ninguém me indicou essa semana, esse mês, eu não fiz nada. Então, quando você fica sem previsibilidade, você não consegue crescer o seu negócio, capacitar e tal. Então, é bem ruim. Você até me lembrou de um negócio que eu vi na internet semana passada, não sei. Uma menina postou no TikTok, falou assim, pô, abriu uma choperia, eu acho, aqui na esquina de casa, ela filmando do apartamento. Você viu isso? Vi, maneiríssimo. Aí, no outra semana, lotadaço. Só que o que eu falei? O cara tem que manter um bom serviço. Exato. Porque na mesma velocidade que lotou de não ter lugar para passar carro,
pode sumir a galera. Exato. Mas se ele fizer uma excelente entrega, tudo bem que ele não devia estar preparado para aquele número de pessoas. A galera tem que entender isso. Verdade. Tava pensei isso também. lotado, lotado. Mas se ele, para quem ele conseguiu atender, teve um bom serviço, cara, aí a galera mantém. E geralmente, isso é raro acontecer. Mas acontece. Mas quando vai gradativo, o cara consegue ir se preparando. Né? Não, cara, com certeza. Imagina o cara sozinho num domingo, acho que era um domingo ou segunda. Na outra não tem espaço para passar carro. Ele deve ficar louco, velho. Não, vendeu tudo, zerou tudo. E hoje é assim, cara. Hoje as coisas viralizam com muita facilidade. Né? Ao mesmo tempo que viraliza, some, né? Some. Eu tava conversando com a minha esposa, né? A gente gosta de música assim dos anos 80 e tal. A gente fala que nunca mais teve uma época igual anos 80 para fazer música. Qualquer banda, qualquer artista fazia uma música. As músicas eram mais longas. Aí tinha introdução. Você pega, por exemplo, a música do Guns N' Roses lá e tal, cara, tem introdução de às vezes 1 minuto e meio, 2 minutos, cara. Hoje isso é inconcebível. Sabe por quê? Isso é a música inteira, né? Só a introdução dos caras. Sabe por que não existe mais músicas com introdução? Porque elas têm que ir pro topo logo. Ela tem que ter um negócio, sei lá, acorda Pedrinho, tal. Logo no início, porque para poder colocar no Instagram, para aprender a pessoa. Pra colocar no Instagram, para poder a pessoa usar aquilo. Cara, então não cabe uma introdução. Tem uma cantora, eu acho que ela manda muito, ela canta Halsey, alguma coisa assim o nome dela. Cara, a gravadora cobrou ela dela ter um hit desses pequenininhos, ela negou. Pois é. Mas assim, ela já tá num patamar que pode fazer isso também. A cultura dela fala, cara, eu quero... Você olha que interessante, cara. Antigamente as pessoas chamavam um disco, né? Chamava de obra. Não, porque essa obra aqui... E eu vi um cantor falando que assim, tinha o porquê daquela música, se é a primeira, a segunda, a terceira. A ordem, né? Hoje em dia você não conhece todas as músicas do CD. Não, nem existe mais isso. Né? E eu falo assim, eu falo com a minha esposa, cara, eu sou aquele cara que gostava de ouvir o lado B. Eu pegava o disco, eu comprava o disco, todo mundo colocava no lado A, porque era música da novela, não sei o que, tal, né? E eu não, eu chegava já, colocava o lado B, isso aqui que eu gosto, eu gostava de ouvir som diferente, música diferente. Então hoje, como é que provavelmente é o que a banda gostava de tocar, né? Já ouvi falar isso. Já ouvi falar que as comerciais eram para poder girar. E as a Ana Júlia do Los Hermanos, eles odeiam aquela música. Mas... Exatamente. Impregnou, né? Não tem como. Mas fizeram eles crescer. E então, depois... Não, eu até falo, eles odeiam, não sei, eu tenho amigos meus que são muito fãs dos Los Hermanos, fez eles crescerem, ser conhecido para todo mundo, e depois eles acharam o nicho deles. Exato. A bolha deles conheceu graças a isso, provavelmente, e depois fechou a galera que curte mesmo e tá ok. Mas hoje, com a mesma velocidade que o cara sobe, ele desce, cara. Quantas pessoas... Cara, não, manter o sucesso é muito difícil. Puxa um ano para trás. Quantos desses que bateram no topo e desceram? Não, a música do Carnaval, você não sabe nem mais quem que cantou. Não sabe mais qual que é. E tem isso que você falou também, tem isso. Tem que ser a música pro Carnaval. O cara já sabe que vai ser 1 semana de música. Acabou, sumiu. A minha esposa estava falando, a gente estava ouvindo música, ela falou assim, cara, olha só, tinha história. A música tinha história, você ouvia e tal. E assim, a tendência é para tudo acontecer isso. A geração mais nova agora, tal, que é anterior à nossa, anterior à nossa. Cara, eles estão muito imediatistas, então é tudo muito assim, muito rápido. Né? Então, hoje você tem pouco tempo para falar alguma coisa, para prender a atenção de alguém, e tem alguns adolescentes e tal que, se não ganhar X curtidas, ele entra em depressão. E cara. deleta a foto. Deleta, acabou. A cara não prestou. Uma coisa, cara, que eu sempre trago, eu já trouxe esse exemplo várias vezes. Tem uma prima minha que ela não assistiu o YouTube na casa da avó, porque na casa da avó tem propaganda. Caramba, olha isso. Só que assim, aí uma vez numa conversa meus com amigos, pô, cara, meu filho ainda não tem essa cultura, né? Mas, meu filho não aguenta aquela propaganda de 5 segundos. Mas a gente também não. Quando cai uma depois da outra, a gente fica, ai meu Deus do céu, outra propaganda. Tá, a gente tá culpando as crianças, mas a gente também tá imediatista. Mas assim, se for parar pra ver, aí vem aquele saudosismo, né? Mas no meu tempo, era até cara. meio-dia, depois já era. Mas eu falo muito isso. E a gente via programação de 3 minutos, era 5 minutos de propaganda. Esse dia a gente estava vendo TV. Eu decorava os comerciais. Eu acho que o meu lado publicitário, eu decorava, eu ia falando junto, assim. Então, esse dia a gente estava num lugar que a gente estava vendo TV aberta. Enfim, não era YouTube. E aí a minha filha vendo aqui, papai, pula a propaganda, não dá, filha. Aí você tem que esperar. Na minha época olha que doido assim, isso, cara. Ela não ter a relação de TV. É muito louco isso. Exato, né? Não sabe. Eles não assistem mais TV aberta. Isso a gente estava já até conversando uma vez. Nossa, internet.
É a internet. E aí ela ficou procurando onde estava o pular, né? No canto direito da tela. Falei, pá, vai, pula e não dá, filho. Tem que esperar. Então, assim, é comum isso, né? E a gente, e mais você como empresário, tem que se adaptar também, dependendo do ramo do negócio ali, né? Total. Ao mesmo tempo que eu tô vendo que talvez... Ó, tem um documentário no Netflix que chama O Dilema das Redes Sociais. Sensacional, né? Você já viu? Muito bom, muito bom. Que ele vai formando o perfil da pessoa. Cara, assim. aquilo, se você olhar como pai, se você olhar como ser humano, dá medo. Sim. Dá medo. Você fala, caraca, tá tudo ali, meu irmão. O tempo que você passa e volta na tela, o algoritmo entendeu, ele começa a te entregar mais. Se a gente falar aqui, lavadora, na hora que eu pegar meu celular ali, vai ter uma propaganda. Começa. A minha esposa brincou, vou começar a falar um monte de presente que eu quero. Pra aparecer no seu. Mas eu até brinco que aqui no YouTube da TV da Sala, eu e a Luana, que assiste, eu acho que o YouTube fica, cara, essa pessoa não consigo decifrar, não. Essa pessoa... Muito aleatório. É, muito aleatório. Mas assusta, cara. Assusta. E aí eu olho e falo assim, gente, isso aqui é um veneno, é um perigo. Só que eu, como empresário, preciso olhar de uma outra forma, do outro lado da mesa. Exatamente. Olha que louco. Eu tenho que olhar do outro lado da mesa para falar assim, como que eu faço para atingir essa galera? Como que eu chego nele? Porque se eu começo a pensar, quando a gente vai montar uma campanha, a gente fica assim, quais são os interesses, né? Eu lembro que eu montei uma campanha que eu queria chegar em empresários, né? E aí eu montei a campanha e tal, coloquei os interesses e tal. Só que eu falei, cara, para lá. Eu tenho que ir um pouco além desse interesse, porque aí eu lembrei desse documentário e eu comecei a falar, cara, eu preciso ver o que está na cabeça desse cara. E eu comecei a colocar coisas que esses caras têm interesse que não tem nada a ver com o empresário. Por exemplo, vinho, marca de carro. Eu falei, cara, vou colocar BMW, Mercedes-Benz. Cara, começou a entregar para um público. E ia aparecer no momento de lazer dele e ia pegar melhor. Olha que louco, velho. Aí, assim, teoricamente, eu ia colocar só empresário, mentoria, gestão, eu comecei a colocar charuto e tal. E começou a vir um público diferente. Então, olha que louco, né? Ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, cara, isso é nocivo, isso aqui é ruim. Eu olho para o outro lado, mas eu tenho que entender. Cara, porque senão, hoje em dia, eu não vendo. Eu penso exatamente assim, provavelmente você já viu sobre inteligência artificial. Me assusta muito. Mas eu já usei, eu uso às vezes quando preciso. Cara, esses dias eu falei assim, vou testar esse ChatGPT, vou trocar uma ideia com ele, maneiro. E aí eu falei assim com ele, a gente estava no período de volta, não volta para Barra Mansa e tal. Eu falei, ChatGPT, moro em Florianópolis, eu sou natural de Barra Mansa, tenho 2 filhas e tal, e pipi. Quero saber se eu volto a morar na minha cidade natal ou não. É quase um vidente ali, né? Cara, ele me deu uma resposta que eu fiz assim. Uai, de tudo ele não tá errado, não. Falei, Vivi, vem cá, você já cogitou a possibilidade disso? Quem te falou? Foi o ChatGPT, cara. Quem te falou? O ChatGPT. Então, assim, eu falei meio que, tipo, vou pegar ele. Cara, ele me deu uma... Eu já usei para chancelar algum serviço meu. Fiz uma marca nova. Aí, o que você acha dessa marca? Eu fiz para isso a empresa que eu trabalho. Cara, ele descreve, você fala, cara, tudo que eu pensei tá aqui. Que louco, né, velho? E aí eu fiquei meio assustado. Eu falei, tá. E os de vídeo? Você acompanhou os de vídeo? Não. Cara, há um ano atrás tinha... Depois você pesquisa. Sora, chama Sora. O Will Smith comendo macarrão. Cara, era um personagem completamente torto, come meio com a bochecha. Hoje em dia, cachorro brincando na neve. Olha, pronto, cara, perfeito, a neve caindo, tudo. É porque assim, a gente, como a gente trabalha com isso, eu, a Luana, tal, a gente procura o erro. A gente fica procurando, não, peraí, aqui andou meio torto. Mas para quem assiste sem preconceito... Cara, eu vi uma dessa com propaganda de cerveja. Tudo pegava fogo? Isso, assim, pegava fogo, tinha um roda-moinho de fogo, assim e tal. Eu vi um bebendo pela orelha. Isso. Um ano depois, cara, perfeito. Se não me engano, não. Ali no e-marketing hoje, o YouTube, agora você é obrigado a falar se você usou inteligência artificial nos seus vídeos. Caramba. Se a gente criar, porque tem como criar 2 avatares que trocando ideia, você só na sua voz. Sim. Se eu fizer isso, eu sou obrigado a colocar. Caramba. E outra coisa que a gente pesquisou muito também, que a gente usou lá para fazer um upgrade numa personagem que a gente tem já no trabalho. Aí a gente, mas a gente pode usar a imagem? A gente entrou nesse dilema. Eu fui na ferramenta que eu usei para isso, cara, pesquisei pra caramba, fui a fundo, achei lá que sim, eu posso usar. E depois eu fui pesquisar o porquê. Mas, por exemplo, se eu me basear no Thiago para fazer isso, eu não posso usar sem sua autorização. Como eu usei uma personagem nossa, eu posso.
E tem outro lance. Cara, as leis não conseguem acompanhar a velocidade da internet. Então meio que por enquanto ainda pode. Você ainda tem esse lance também. É um campo meio assim, tipo... Cara, não tem como acompanhar a velocidade, cara. Não dá pra acompanhar. Cara, olha que louco, né? Eu gosto muito de testar essas paradas. Aí eu falei uma vez assim, cara, quer saber? Eu vou... Mas num teste mesmo, assim, um teste social. Eu vou escrever um livro pela inteligência artificial e vou colocar na Amazon para vender. Vou ver qual é. E aí eu escrevi um livro, eu fiz a história, eu pedi pro chat. Você fez o prompt lá. Fiz. Aí eu fui para uma inteligência dessa de criação de imagem. Midjourney, alguma coisa assim. Isso, exatamente esse. Aí depois eu formatei tudo no Canva e tal, e pum, coloquei no Amazon. Eu fiz um livro do Léo, o Urso Autista. Que ele tinha que falar quais eram os desafios dele na escola e tal, com os amigos, como é que era, como é que não era. Cara, ele escreveu uma história, eu falei, cara, que história maneira, velho. Eu curti. Ele fez aquela jornada do herói e tal. Segue até isso. Eu descrevi, falei, cara, faz uma jornada do herói e tal. Ficou super bacana. E as imagens que eu fiz era do urso ali, conversando com os amigos. E eu falei, cara, eu quero um urso trocando ideia com os amigos numa classe de escola e ele sentado e tal. Cara, perfeito. E aí ele vai aprimorando as imagens que vai falando, né, e tal. E aí eu não queria que ele ficasse com outros ursos, eu queria ir com os amigos da floresta. Uhum. Aí ele colocou um pássaro. É louco isso. Aí eu coloquei no Amazon, cheguei a vender umas 10 ou 15 unidades. Pô, maneiro. Muito legal, muito legal. Aí eu deixei meio que de graça. Ela falou, quem quiser baixar, baixa. Nem tô acompanhando mais. Mas eu queria entender esse mundo. Até onde eu posso ir, né? Aí volta naquela parada, né? Que eu sou um cara que gosta de testar e validar. Hoje em dia eu não tô achando isso tão maneiro, não, sabe? Assusta, mas você tem que estar ligado. Tá ligado. Aí eu falei, eu acho que dá pra... E acabou de vir uma ideia que provavelmente vai acontecer no futuro, se já não existe. Igual a gente falou de bar temático, restaurante temático, talvez vai ter um que vai ser completamente contrário. A partir da porta, celular desligado, aqui agora você voltou a 1950. Deve existir já até. E lá em Gramado tem um lugar que eu fui, achei muito bacana. Tipo, um bloqueador de sinal para evitar mesmo qualquer um de... Só não leve criança, senão nós vamos ficar doidas lá. Pois é, senão como é que a gente vai entreter? Mas tem como entreter. Porque assim, ó, eu fui num lugar lá em Gramado que chama... Minimundo? Não. Mas eu acho que eu sei. Tem um Minimundo. Não, mas esse, eu esqueci o nome certinho, mas é como se você entrasse nos anos 80 e tivesse encolhido. Então, por exemplo, tem um Pense Bem, lembra do Pense Bem? Uhum. Tem um Pense Bem gigante, assim, que você senta e brinca no Pense Bem. Tem vários jogos ali. É aquele que você senta numa cadeira, só que parece que é cadeira gigante. Isso. Aí tem um... Como é que chama aquele negócio que a gente jogava? Atari? Tá na minha cabeça arcade. Fliperama. Fliperama. Pô, aí tem um fliperama gigantesco, cara, que você brinca naquele negócio. Fliperama é bom demais. Então assim, eu comecei... Aí eu falava com a minha filha, né? Olha aqui, filha, isso aqui que era computador da época. Aí tem aquele... Isso, tinha isso aí, só que enorme, tamanho dessa sala que a gente tinha que debruçar em cima. Então, lá eu comecei a ver que não tinha ninguém com o celular na mão. Legal. Mesmo querendo filmar para mostrar para alguém, cara, não tinha ninguém. Então todo mundo ali, filho, daí, sabe o que você me lembrou agora? Cara, você me tirou a lembrança agora que você falou da filha, meu filho. Cara, eu lembro, locadora. Eu na locadora com meu pai, aquela sexta-feira de família, né? E, cara, eu querendo alugar, provavelmente algum desenho, alguma coisa assim, meu pai, leva isso aqui, mostrando uma Mazarope pra ele. Leva isso aqui, você vai dar risada pra caramba, leva, você vai dar risada pra caramba. Beleza. Fui convencido pelo meu pai. Cara, ele descontou que tava deitado lá e o filme rolando. Falei, pai, que hora que eu vou dar risada? Porque, cara, hoje em dia eu assisto Mazarope, eu dou risada. Mas pra mim, na época, aí meu pai até deu risada com isso depois, falou, cara, na minha época a gente dava risada de ver ele andar. Era stand-up da época, né? Não, você via ele andando todo torto, você já... Cara, muda o humor também, a tecnologia. Muda. Hoje, era o que eles tinham, né? Era o que eles tinham e, tipo assim, era a régua deles, né? E aí, o que aconteceu com muita coisa na nossa mão, na nossa cara? As coisas que a gente acha que é bom, vem um que faz melhor. Porque dissemina a informação com muita rapidez. E aí, quando você olha, você fala assim, pô, aquele cara, aquele comediante... Era legal, mas esse cara é demais. Até o que falar também, né? Que hoje em dia também tem todo esse rolê também. Antigamente o humor era escrachado, não tinha... Os Trapalhões, você lembra? Como que funciona hoje em dia? Não funciona. Não funciona.
Tanto que esse dia eu fui ver. É xenofobia, racismo, é tudo cara, junto. Nossa Deus. Eu vi assim escolhe o professor Raimundo. Uhum. Aí tava assim, antes de começar, tava assim, esses programas passavam numa época que alertando, porque tá arriscado, mas eu penso, isso aqui é absurdo, tá, velho? Mas naquela época não era absurdo. Não tinha esse filtro. Não era. Então, assim, eu vi um meme do Didi falando com o Mussum, ele tava com um pé de pato, ele, seu pé cresceu, assim, cara, e chamava de grande ave. Sim. Isso na época funcionava, era o que fazia todo mundo, público. As pessoas não sentiam. Mas assim, muita coisa muda e a gente tem que acompanhar. Sim. Muita coisa realmente muda. Eu não posso ficar também, mas assim era antigamente. Cara, mas mudou, velho. Atualiza os softwares aí, bora, né? Tem que ir embora, tem que acompanhar. Então hoje, quando o empresário fala assim, não, esse negócio de rede social é pra garotada, cara, essa é crença limitante. Sim. Então, possivelmente, esse cara nem é empresário, esse cara é um comerciante pequeno, que ele não consegue crescer justamente por isso. Não tem como. É humanamente impossível, cara. Hoje você pega um folheto, eu vou imprimir, você é publicitário, cara. Eu vou imprimir 5 mil folhetos, eu gasto, sei lá, R$2.500, R$3.000. Cara, coloca esse tráfego pago. Você explode. Geolocalizado, se quiser. Você explode o celular do seu vizinho de tanta propaganda. Você viu um cara, eu não sei se é real, que ele fez um geolocalizado só em cima da casa do Gustavo Lima. Vi. E só vídeo falando com o Gustavo Lima. Vi. Muito bom isso, né? Ele pegou os interesses dele e tal. Todo vídeo, ô Gustavo Lima. Pô, imagina o Gustavo Lima no Instagram dele, ali de boa, toda hora, Gustavo Lima. Aí vai pra, ô Gustavo Lima, caralho. Ele respondeu, né? Seu bebê. E depois ele fez isso com uma outra também, né? Ele fez com alguém que ficou até bravo. Virgínia, eu acho. Tira esse troço aqui, só dava... Isso, ficou bravo, cara, mas o cara é bom. Bom, mostrou o serviço dele, com isso ele vendeu o peixe dele. Ó, olha só, olha como é que muda, né? Hoje em dia, quanto mais cara de propaganda, menos você vende. Exatamente. Você sabe bem disso. Então, antes, a gente fazia um spot de rádio e tal. Hoje, se você faz um Reels, assim, né, um vídeo... Segue uma trend. Com aquela... Tudo bonitinho, assim, como se fosse uma propaganda e tal. Cara... Nossa, hoje em dia você tem que estar nos memes, você tem que estar nessa parte assim. Cara, agora você pega, sei lá, joga seu celular no chão, pega de novo, pronto, né? Olha que louco, né? E isso, sabe o que eu aprendi? São coisas que são contra-intuitivas. Tudo aquilo que a sua mente está esperando, ela não chama sua atenção. Quebrou o que a sua mente estava esperando um dia chegar, aquele vídeo, aquela ideia, aquela história. É um pouco que o stand-up faz também, né? Cria uma historinha e quebra. Quem faz muito isso é o Papo Marçal. Sim. É até demais, né? Até demais. Ele é contra-intuitivo. Vai ter um fritada com ele, cara. Nossa, tô doido pra ver. Tô empolgado pra ver também. Mas ele é assim, ele usa isso como técnica, só que eu acho que ele já passou da parte da técnica, ele já tá usando isso como estilo de vida. Sim. Cara, Thiago, a gente tem muita ideia para trocar, só que assim, o nosso programa é limitado, só que eu não posso deixar acabar, porque assim, as duas pessoas que te indicaram, eu até anotei porque eles mandaram perguntas. Cara, que legal. O Tuxeiro, cara, eu tive que anotar que eles mandaram. Que legal. Deixa eu ver aqui. Qual que é a sua relação com a música? Ele falou que você teve banda. Tive, cara. Eu já tive banda. Olha só, tá vendo? Talvez seja uma outra empresa que eu não citei, né? Mas eu já tive banda, eu fazia música ao vivo, em barzinho, assim. Tal. Você tocava o quê? Eu tocava violão e cantava. E aí eu já tive banda de fazer música ao vivo, assim, tipo dupla, trio. E já tive banda pra curtir com a galera, banda de garagem, né? E era muito legal, um som pesado de rock, assim, rock mais brasileiro e tal, bem bacana. E hoje, cara, eu sou cristão e na igreja que eu faço parte, que é o Projeto Vida, de Barra Mansa, eu também faço som, faço louvor lá, o pessoal é bem então bacana. você continua tocando, então? Continuo nessa parte. Já o Daniel, rapaz, ele mandou várias operas aqui. Teve algumas que você já até falou, né? Mas ele falou uma que é interessante, que assim, é alguma dica para quem quer criar uma mentoria do zero. Será que ele está pensando em criar uma mentoria? O Daniel. O Daniel já o cara já vivenciado nessa área aí, cara. Cara, para criar do zero, é boa pergunta, Daniel, porque quando você vai criar uma mentoria, você precisa entender qual é a dor que você vai suprir, né? A dor que você vai conseguir ajudar. Mentoria, simplesmente você, eu tenho uma mentoria e tal, cara, não sei de um negócio aqui. Tem que realmente falar onde eu falo para você, cara, quando a gente descobre a dor da pessoa que você consegue ajudar, nasce uma mentoria, nasce um curso, nasce uma empresa, nasce um monte de coisa. Agora, simplesmente, cara, eu gosto de planta, vou abrir a boca para falar de planta. Vai ter gente que vai chegar até você? Vai. Só que quando você tem resolve uma dor, e essa dor chega a ser não só dor de algo que falta, mas dor que dói mesmo. Cara,
Porque às vezes o cara nem percebia, é isso aqui que me atrasa. Exatamente. Porque tem muita gente que monta mentoria, monta as coisas para poder ajudar e tal, tal, tal. Mas quando você resolve uma dor, cara, Tira um peso, né? aí sim que diria ser uma receitinha inicial de sucesso para o cara montar uma mentoria, um treino, um treinamento, alguma coisa nesse sentido, cara. Top. Aí, tudo é de sua mentoria para empresários e tal. Seria dica de ouro, ele até meio que repetiu a pergunta, mas teve um negócio que ele falou aqui, ó, empreender, palestrar ou mentorar, qual o mais prazeroso? Hoje, mentorar. Mentorar. Palestrar é muito bom, mas a gente fica com contato um pouco mais afastado, não consigo falar um por um. Ser empresário é muito legal, porém desafiador, bem desafiador, bem louco. Pô, às vezes a gente passa a parada, cara, que de financeiro, por exemplo. Essas barbas brancas aqui, você tá achando que é o quê? É problema financeiro. E se eu chegar para você e falar assim, não, o pessoal não vê os tombos, né? Cara, tem muito. Ah, não, porque o Thiago manja. E aí entra uma coisa que chama síndrome do impostor. Eu passo, às vezes, um problema com a minha empresa e eu falo assim, cara, como que eu vou ensinar outro empresário a vender mais e tal, sendo que eu estou vendendo pouco na minha empresa? Isso não rola, velho. A gente tem que tirar isso da cabeça. Porque existem capacidade de venda, existem capacidade de gestão que a gente pode corrigir. Eu não estou isento de passar problema. Eu vou passar e estou passando. E aí tem empresa minha que está passando, a outra não. E a gente vai levando. É comum. Agora, ser um mentor é aí que eu te falei, é onde eu achei o propósito meu. É o que é um pouco que a gente chama de transbordo, né? Você passa o seu conhecimento. Nossa, velho, você matou a pau, é a palavra. O transbordo é quando eu chego no empresário e falo assim, cara, qual o problema? No tete a tete, 1 a 1. E aí ele me explica e fala o que está acontecendo. E eu dou algumas soluções, dou algumas paradas que ele pode fazer e resolve e ajuda. E aí ele retorna com isso. Pô, velho. Dá o feedback ali. É maneiro demais. Cara, tem tanta pergunta que eu queria fazer ainda, mas eu tenho um recado aqui, o Daniel, que eu também não posso deixar de falar. Ele falou, ele aceita calzone de presente. Daniel, você já sabe que você está no meu coração. Você tem aí vários presentes, inclusive calzone. Boa, e aí, Daniel, você deu bem. Ganhou. E, cara, eu quero muito agradecer a sua visita. Tem muita coisa que eu quero falar ainda. E a gente até brinca aqui que, como o nosso tempo é limitado, mas o que ele permite também? Que a gente faça uma parte 2. Pô, legal, cara. Só que a parte 2 nunca é aqui, a gente bola outra coisa aí. Legal. Ideias nunca faltam. Pô. Quero agradecer já de pronto o Tuxê também e o Daniel pela indicação. Pô, eu que agradeço, cara. Muito maneiro, muito legal. Bom que tô na memória de vocês e com coisa boa, né? Você viu? Não, do nada, cara. O Daniel indicou aqui, né? Uhum. Mas o Tuxê, cara, um belo dia mandou no WhatsApp. Posso indicar alguém pro seu podcast? Eu falei, pode. Aí mandou você. Pô, maneiro. Tempo que eu não vejo Tuxê, cara. Vai lá jogar bola com a gente, pô. Eu não jogo bola. Vai lá pra assistir. Eu jogo vôlei, mas bola eu queria muito jogar, porque é uma interação social maneira. É mais um zoando o outro do que jogando mesmo. Isso aqui é bom, cara. E, cara, tem uma palavra final, assim? Alguma dica final? Cara, eu curti muito o que você falou pra mim. Eu te perguntei, eu não sei se o pessoal costuma perguntar, mas eu perguntei, e aí, cara, qual que é o seu lance com o podcast? E aí, quando você falou para mim assim, cara, é conhecer a história, falar com pessoas e tal. Então, é conectar? É conectar, velho. Então, assim, uma das ferramentas que hoje em dia está sendo mais difícil é a conexão com outras pessoas. E aí, a conexão, ela, quando não é genuína, ela quebra, né? Então, por exemplo, essa conexão que a gente teve aqui é uma conexão genuína. Eu conectei com o seu propósito, você entendeu o meu e a gente conecta. Então, assim, cara, foca em conectar com outras pessoas, foca em entender outras pessoas. A gente precisa aprender a ouvir. A gente está aqui o tempo todo falando e ouvindo, falando e ouvindo. Tem gente que não consegue ouvir, cara. Tem gente que você fala assim, pô, eu tenho um filho. Eu tenho 2. Pô, eu tenho uma empresa, eu também tenho 3, 4. Eu sou publicitário, eu também. Cara, e aí, você é empresário? Eu queria te ouvir, eu queria entender o que você tem. E hoje as pessoas perderam isso, sabe? Perder a possibilidade de conectar, de entender quem é o Carlos, o que você tem, o que você faz, qual o propósito que a gente está sentado aqui fazendo isso, entende? Aí tu a gente fala assim, mas quanta visualização você tem? Qual é o seu público? Não, velho. Já me pediram isso, sabia? Qual é o propósito que você tem aqui? E aí isso faz parte da conexão. Ultimamente, quando eu falo ultimamente, estou falando de 3, 4 meses para cá, eu tenho focado muito nisso, velho. Conexão. Bom que você resumiu também, o meu propósito foi isso, né? E aproveitando, a gente sempre pede que indique alguém para participar aqui, para trocar essa ideia. Show. Eu vou indicar uma pessoa que eu já indiquei para outros podcasts, eu vou indicar de novo,
que é a Amanda Lopes. A Amanda, ela é dona do Peso Certo, que é uma loja de Barra Mansa, Volta Redonda, que vende balança, fogão, equipamentos para restaurantes e afins, né? E é uma pessoa... É ali na Ponte Alta? É ali no Ponte Alta, tem ali no Ponte Alta. É uma pessoa que é do meu convívio, uma empresária de segunda geração, que quando entrou na empresa, a empresa deu um crescimento. O esposo dela, o Pedro, também, parceiríssimo, trabalha junto. Então, assim, é uma pessoa que eu indico muito, mulher fortíssima, tem 3 filhas. Então, assim, eu indico ela, porque eu tenho certeza que vai ser um papo bem, bem bacana com você, Amanda? cara. Amanda. Amanda, ó, está mais que convidada, hein? Tá convocada, Amanda. Tá convocada. Então, cara, só tenho a agradecer a sua visita. Tem muito mais ideia pra gente trocar ainda. Pô, A gente bola uma parte 2 aí. maravilha. Tá, já tá aceito o convite. Já. Show. Então, valeu, galera. Até mais. Valeu.